Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês possam estar entrando aí na nossa live, mais uma quarta-feira aqui na presença de Deus. Nós estamos tentando melhorar cada vez mais aqui, né, nosso aparato aqui. Espero que esteja chegando bem aí a imagem. E que nós possamos desfrutar desse momento, né, dessa uma horinha, que nós vamos ficar aqui na presença do Senhor, falando com Ele, né, falando através da palavra dEle, falando com cada um de vocês, e que nós possamos aproveitar, né, esse momento de aprendizado, porque nós aprendemos sempre, que nós abrimos o coração para o Senhor, Ele sempre tem algo para falar com a gente. Então vamos entrando aí, vamos convidando o pessoal aí, vamos, né, compartilhando aí a nossa a live aí, né, para que as pessoas possam entrar, para a gente começar aqui a falar da palavra. Não esqueçam, irmãos, que no final a gente sempre coloca, né, o nome das pessoas em oração. Então vai passando, por favor, né, o teu nome aí, o nome da tua família, o nome de um amigo, o nome de alguém que precisa, né, da palavra de Deus, que precisa de uma oração, que precisa de uma ajuda, de um socorro, né? Deus sabe todas as coisas, tá bom? Mas quando nós fazemos, né, a vontade dEle, quando nós entramos como intercessor, nós conseguimos tocar, né, no coração de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, deixa Deus te usar. Talvez você sabe alguém que está precisando aí de uma ajuda, está precisando, né, de uma palavra. Compartilhe com ele essa live e deixa ele participar também, né? E põe o nome dele em oração, o nome da família talvez em oração. Nós podemos juntos, né, fazer muita coisa boa para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Porque esse é o nosso objetivo, irmãos. O único objetivo de eu estar aqui, né, podendo fazer esses aparatos, né, a gente colocando aqui, entrando nessa batalha, né, porque é uma batalha espiritual. E nós vamos falar um pouco disso hoje, né, sobre batalha, sobre o tema de hoje. É conhecendo o inimigo. Então nós temos aí, né, a batalha diária da nossa vida, a batalha em todas as áreas da nossa vida. E nós, para a gente batalhar, para a gente sair vencedor das batalhas, nós precisamos conhecer, né, o nosso inimigo, saber como que ele age, como que ele pensa. E é o que eu queria hoje falar um pouquinho com vocês, para que a gente possa junto aprender e a gente possa começar a bater mais do que apanhar, né, porque tem hora que a gente cansa de apanhar, né, irmãos? A gente só toma pancada, parece uma peteca, né? Parece que joga pra cá, joga pra lá, né? O nosso adversário, o nosso inimigo, joga a gente para um lado, para o outro e fica batendo como se fosse uma peteca. E tem hora que a gente tem que dar o basta. E isso depende mais de nós do que propriamente de Deus, né? Tenha certeza disso. Nós precisamos nos posicionar. O posicionamento depende de nós, né? De a gente não aceitar algumas coisas, de a gente impor outras coisas, a gente conseguir fazer, né, alguma coisa para mudar essa situação, de a gente conseguir realmente abençoar as pessoas, se preocupar mais em ser bênção do que ser problema. Então muitas coisas nós podemos realmente estar fazendo, né, para a gente poder se ajudar e também, né, a gente se sentindo fortalecido, nós conseguimos também ajudar outras pessoas, né? Porque o reino de Deus é assim. Jesus, quando ele estava aqui, ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Tem muita gente, né, que quando vai para o Senhor, não quer se preocupar em fazer nada, quer se preocupar somente em estar ali participando do culto de vez em quando, né? Fica ali sentado, querendo só receber, ouvir. E esquece que Jesus, ele nos ensinou que nós temos também que servir, aprender a servir. Ele foi, não somente pelo ato, né, que ele lavou os pés dos apóstolos e ali ele ensinou como nós devemos ser um com os outros, mas principalmente para as coisas de Deus. Então ali, irmão, é pastor, tem que ser servido, paparicado. Não, nós estamos ali para servir aqueles que vêm com problema, aqueles que vêm com dificuldade. Estamos ali para servir aqueles que estão passando por lutas, né? Eu sempre falo que a igreja é um grande hospital. E tem gente, né, que chega, por exemplo, no hospital e vai direto para a UTI. A situação dele é muito grave, a situação dela é muito grave. Então nós precisamos ter um tratamento intensivo, precisamos ficar mais perto, mais junto,
precisamos ficar mais em cima, né? Tem outros que estão nos quartos, na enfermaria. E nós, né, pastores, né, somos os médicos que Deus colocou aqui para a gente poder ajudar de alguma forma, espiritualmente falando, não só orando, mas podendo, né, estar junto com o irmão, estar junto com a irmã, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de luta. Então eu quero que você aproveite, né, como eu disse, esse momento para que nós possamos começar a conhecer o nosso inimigo. A batalha, irmãos, tem gente que já chegou para mim e falou: pastor, quanta luta, né? Quanta luta nós passamos, Senhor. Se você não quer luta, irmão, eu creio que nós vamos parar só de ter luta quando nós partirmos dessa para Jesus, né? Porque fora isso, irmãos, as lutas estão aí para serem vencidas. Os problemas estão aí para serem encarados e serem resolvidos. Não podemos fugir da briga. Principalmente nós, né, que somos escolhidos por Deus para estar à frente da batalha. Claro que Jesus está sempre à frente de nós, mas nós não podemos fugir por um momento difícil, por um momento de tristeza, por um momento de perplexidade, que a gente possa passar. Nós precisamos insistir, persistir. Nós precisamos, irmãos, saber que Jesus, Ele não desistiu de nós. Que Jesus, Ele foi até o final, mesmo angustiado, Ele enfrentou a cruz. Mesmo com medo, Ele enfrentou a cruz. Mesmo ali naquele momento mais angustiante da vida dele, onde ele chegou a suar, né, sangue, e chorou sangue naquele momento. Ele pediu até para Deus, se possível, passar dele aquele cálice, mas que não seja feita a minha vontade disso, Senhor, mas sim a vossa vontade, Deus. E ali Deus cumpriu realmente a vontade dele. Nós precisamos imitar Jesus. Nós precisamos sim falar: Senhor, não aguento mais, Senhor, é muita luta, é muito peso, é muito fardo, Senhor. Mas Pai, se possível, tire isso da gente, né? Afaste de mim esse fardo, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Porque a minha vontade muitas vezes ela é passageira, né? Ela é superficial. Mas a vontade de Deus para mim, para você, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e também agradável. Então deixa Ele cumprir a vontade dEle. Abra o teu coração e diga: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Faça aquilo que o Senhor realmente está preparando para mim, que o Senhor preparou para mim antes da fundação do mundo. Antes que eu viesse a esse mundo, o Senhor tem algo preparado para mim. Cumpra esse propósito. Não deixe o meu adversário, o meu inimigo me vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eu não sucumba, para que eu não venha me desviar dos teus caminhos, mas que nós possamos estarmos firmes, né? Na presença do Senhor, agindo de acordo com a vontade do Senhor e sendo, irmãos, vitorioso em cada batalha em nome de Jesus Cristo. Amém? Conhecendo o inimigo. Nós temos um adversário que não foi nós que declaramos guerra para ele, mas ele declarou guerra para nós, né? Muita gente não gosta de falar nele, muita gente não gosta, que fala que sente até um arrepio quando fala, mas infelizmente, para nós conhecermos ele, nós precisamos sim saber o nome dele. E ele tem vários nomes, é claro, né? O diabo é o mais conhecido, Satanás pode ser outro, o acusador e assim por diante. Ele tem uma série de vamos dizer assim, né, de nomes que a gente possa usar. E infelizmente, ele é um dos maiores obstáculos, né, que nós temos para nos manter firmes com o Senhor e também vencer as batalhas do nosso dia a dia. Infelizmente, né, ele declarou essa guerra porque nós somos escolhidos de Deus. Nós somos, irmão, a menina dos olhos de Deus. Nós somos a criação mais perfeita que Deus fez aqui nesse mundo. E ele é óbvio, né, como ele foi... Deus expulsou ele lá do céu pela rebeldia dele. Ele tem realmente um ódio mortal daqueles que Deus ama, né? E a intenção dele, o que é, irmãos? É destruir você, é destruir a tua família, é destruir as nossas vidas. E nós precisamos entender como que ele age, como que ele é, porque ele é astuto. Ele não chega como ele é, né? Eu sempre falo para os meus filhos, para as pessoas, o diabo não aparece aqui feio como ele é, cheirando mal como ele cheira, né? Ele não aparece aqui todo defeituoso, porque Jesus ele amassou a cabeça dele quando foi lá pegar a chave das mãos dele, né? Ele realmente aparece sutilmente, ele aparece, né, de uma forma que você não vai se assustar,
mas devagarinho ele vai fazendo aquilo que ele veio fazer. Tá? Então nós vamos ver um pouquinho na palavra de Deus hoje, né? Como ele faz, como ele age. E também o que nós podemos fazer para poder realmente vencê-lo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Tem gente que diz, eu não acredito que ele existe, mas infelizmente, você acreditando ou não, ele existe. Porque Jesus, ele falou muitas vezes, tanto no diabo, como falou no inferno diversas vezes. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam que existe nem o inferno, nem que existe o diabo, né? Mas Jesus não é mentiroso. E eu creio na palavra. E quando nós temos fé e cremos na palavra de Deus, então nós procuramos o quê? Seguir aquilo que está na palavra. E quando nós seguimos aquilo que está na palavra, nós vamos conseguir o quê? A vencer os obstáculos da nossa vida. E quando nós nos enchemos da palavra de Deus e nós começamos a nos preparar para a batalha, porque muitas vezes, irmãos, nós saímos para a batalha do dia a dia sem nos preparar. E é por isso que nós somos uma peteca muitas vezes da mão dele. É por isso que muitas vezes ele faz o que quer da gente. É por isso que muitas vezes ele vence a gente. E a gente acaba voltando para casa derrotado, triste, angustiado, preocupado e outras coisas mais acontecendo na nossa vida. Amém? Nós sabemos que temos ele sim como inimigo, mas nós sabemos também que nós temos um Deus que nos ama e um Deus que está disposto a guerrear por nós, quando nós realmente entendermos como as coisas funcionam. Então vamos lá. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, uma das primeiras coisas, né, que Jesus fala, ele fala que o ladrão, né, que seria o inimigo, não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Essas três coisas, onde infelizmente o inimigo ele é expert. Ele quer roubar tudo que você possa imaginar na tua vida. E quando nós falamos de roubo, não é só roubar o seu celular, mas também ele pode usar pessoas para também roubar o seu celular. Mas ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua alegria, ele quer sugar de você a esperança, ele quer tirar de você a fé, ele quer roubar de você a perspectiva de uma nova vida, de uma vida que Deus pode reverter e ser uma grande bênção para você e para a tua família. Ele quer roubar os teus sonhos, os teus propósitos, os teus projetos, talvez quantos projetos que você já desistiu, porque ele tem roubado isso de você. Ele tem colocado decepções atrás de decepções, derrotas atrás de derrotas da tua vida, da tua casa, da tua família, e você já talvez até desistiu de sonhar e de colocar esses projetos que talvez foi até um propósito de Deus, um projeto de Deus que ele colocou no teu coração, mas o inimigo tem te amargurado quando você pensa, quando você talvez nem pensa mais nisso. Ele quer roubar o teu filho, jogando ele nas drogas. Ele quer roubar a amizade do teu filho, a amizade da tua filha, o respeito talvez entre pai e filho e assim por diante. Ele quer roubar, irmãos, até mesmo nós temos visto aí acontecer, né, não só no Brasil, mas no mundo, a ingenuidade das crianças. Ele quer roubar, tudo isso ele quer roubar. Ele tem vamos dizer assim, essa vontade, né, de roubar tudo que ele puder fazer para nos ver triste, para nos ver de cabeça para baixo, de nos ver deprimido, de nos ver jogado numa cama, tomando remédio para depressão. Ele vai tentar fazer contra você, contra a minha vida e contra todos aqueles, principalmente aqueles que querem se chegar mais a Deus ainda. Tenha certeza disso. Outra coisa que ele quer fazer, matar, né? Ele rouba tudo que ele puder, mas se ele puder também ele rouba e mata. Mata tudo também o que ele puder. Não matar somente o teu corpo físico, né? Mas ele pode matar também, meu irmão, tudo aquilo que eu disse também aqui, de sonhos, de projetos, de coisas que você ainda tem para acontecer na tua vida. Tem jovens, né? Tem jovens que infelizmente acham, né, que não vai mais, nunca mais conseguir, né, arrumar uma pessoa que o ama porque teve uma decepção amorosa. O inimigo entra nesse momento e quer matar a tua esperança de ter uma família, né? O inimigo, ele quer realmente, esse inimigo que se chama Satanás, o diabo, ele quer realmente destruir a vontade de você, matar a vontade de você estudar, de se tornar um ótimo profissional, uma pessoa, né, que vai trazer muitos frutos
financeiros, né, profissionais, não só para você, não só para a tua família, mas até mesmo para o Brasil e para o mundo, quem sabe. Ele está aí para fazer essas coisas. Ele quer destruir tudo que ele puder destruir. Você vê como nós estamos aí, como que muitos jovens hoje estão destruídos, né, fisicamente, destruídos, se entregando para as drogas, se entregando para a prostituição, se entregando para tantas porcarias desse mundo. Quantas pessoas estão sendo destruídas, né, o sonho de tantas coisas que pensaram quando eram crianças, que sonharam quando era criança. O inimigo tem entrado, tem destruído esses sonhos da vida desse jovem, desse adolescente, dessa pessoa que já está talvez com uma certa idade, um pouquinho mais experiente, mas também se vê destruído, se vê no fundo do poço, e talvez é esse momento, né, que você precisa de uma ajuda, de um socorro. O que nós queremos mostrar, irmãos, é que o inimigo tem poder para fazer tudo isso que nós temos falado. Ele tem poder, porque todo o poder que ele tinha no céu não foi tirado, mas infelizmente ele usa todo esse poder para destruição. Ele usa todo o poder que ele tem para fazer o mal, para arrancar a alegria, a união, a unidade das famílias. Ele usa tudo isso, irmãos, para poder trazer a acusação, porque é uma das outras coisas que ele faz. Ele é o acusador. Ah, pastor, mas como é que o senhor sabe disso, né? Porque está na Bíblia, irmãos, tá bem? Ele é o acusador, ele não quer ver você feliz. Ele tem a petulância de chegar até diante de Deus para tentar acusar você. Como é que eu sei isso? Vamos lá em Jó. Lá no livro de Jó, irmãos, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E ele não é bobo, né? Ele se enturmou ali no meio, foi ali procurar ali, né, o que estava acontecendo, e Deus fez uma pergunta para ele: de onde você vem? Ele falou: venho de olhar a terra, de circular a terra. E ali Deus falou para ele: você viu meu servo Jó? E ali, irmão, o acusador entrou em ação, né? Porque Deus estava ali elogiando um servo dele. Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, e Deus falou isso para o diabo. E quando ele falou isso para o inimigo, né, para o diabo, ele aí desafiou Deus, né? Ele acusou Jó. Também ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor deu tudo para ele. O Senhor deu riqueza, filhos bonitos, o Senhor deu tudo de bom e do melhor, o Senhor deu fazenda para ele, o Senhor deu gados para ele, deu tantas coisas para ele. Tire tudo isso dele e eu duvido que ele continue a servir ao Senhor e ser temente ao Senhor. Entende, irmãos? O inimigo, ele tenta roubar a tua bênção, te acusando de um pecado, acusando de um erro. Nós não podemos, claro, imitá-lo, nós não podemos ser o acusador de nada. Nós não estamos aqui, não fomos levantados por Deus para acusar ninguém de coisa alguma. Amém? Mas ele, infelizmente, ele usa isso diante de Deus, diante das pessoas, e coloca isso no coração de muitas pessoas, que se levanta para ser acusador desta terra, que se levanta, infelizmente, para apontar o dedo. Só que esquece, irmãos, que quando está apontando um dedo para alguém, você tem apontado 3 dedos para você. Olha aqui, ó. Amém? Nós não estamos aqui para isso. Não podemos permitir que esse tipo de coisa que pertence ao diabo venha também na nossa vida, e nós passamos a ser também como ele. Nós precisamos vencer o inimigo que nos acusa. Nós precisamos estar firme com Deus, para que ele não tenha do que acusar, para que não venha roubar a sua bênção. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, no escondido, ele revela, ele mostra, né, para todo mundo ver. Infelizmente ele é assim, ele age dessa forma. Ele está aí para acusar a tua vida, para acusar você, para apontar você, para dizer que você não é exemplo para ninguém, para dizer que você não é espelho para ninguém. Ele está aí para apontar o dedo na tua cara. O diabo, ele vem sim para falar no teu ouvido, e ele te acusando que Deus não te perdoou. O inimigo, ele usa sim coisas que no passado nós cometemos, e que nós talvez já, claro, pedimos perdão, muitas vezes já choramos, pedimos, nos arrependemos, mas ele vem acusando, muitas vezes falando no teu ouvido que Deus está te castigando por aquele pecado, por algo que nós cometemos lá atrás. Ele nos acusa para tentar roubar nossa bênção, para tentar fazer com que a gente não acredite que realmente Deus perdoa quando nós, irmãos,
nos arrependermos, seja qual for o pecado que você ou que eu possa ter cometido. Nós não podemos viver do passado, como eu já disse aqui nas outras lives. Amém? Coisas do passado, irmãos. Nós temos que pôr uma pedra em cima. Se nós erramos, temos que ter a hombridade, reconhecer nosso erro, pedir perdão a Deus e vamos para frente. Deus, ele esquece quando nós arrependemos e colocamos diante de Deus, mas o inimigo, ele tenta trazer à tona toda vez que acontece alguma coisa. Se você entrar, por exemplo, né, eu digo sempre uma coisa: quem perdoa, esquece. Mas muitos casais, irmãos, diz que perdoa, mas cada briga que acontece entre eles, sempre vem à tona algo que aconteceu no passado. O inimigo sopra no ouvido, porque é isso que ele faz também. Ele sopra, fazendo você lembrar de algo que o teu cônjuge ou alguém do outro lado fez, para que você comece a tacar na cara, para que você comece a falar, para que você comece o quê? A acusar também aquela pessoa. Nós precisamos, irmão, entender que uma vez que você perdoa alguém, nós temos que fazer como Deus faz, apagar. Quando nós nos arrependemos, Deus, ele apaga. A palavra diz que ele pega o nosso pecado, ele joga para trás das costas dele e ele não lembra mais. Ele não fica te acusando, Deus não fica te lembrando, Deus, ele esquece. E agora ele vai começar a contar daqui para frente. E é isso que nós temos que fazer quando o inimigo vir acusar você. Quem nos justifica é Cristo. Foi ele que morreu por nós na cruz do Calvário. E o sangue de Cristo nos purifica de toda acusação do inferno. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiro é ladrão, irmãos. Vai anotando aí. Ele veio para roubar. Depois ele vem também para acusar. Eu separei só algumas coisas, porque se eu for falar aqui o que ele realmente tem infelizmente, de adjetivos negativos, né, eu ficaria talvez aqui a noite toda falando. Uma outra coisa que ele faz, irmãos, ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento das coisas de Deus, principalmente. Ele não deixa você entender, por exemplo, quando você lê a palavra de Deus. Vamos ver como está na palavra? 2 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus, que é o Deus com D minúsculo, desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Amém? Você está vendo por que é muito difícil você fazer os incrédulos, né, acreditar na palavra de Deus, acreditar nas coisas de Deus? É muito difícil, por quê? Porque o nosso adversário, o inimigo, ele tenta o quê? Colocar essa cegueira na vida das pessoas. As pessoas muitas vezes que não concordam com nada que Deus fala. Pessoas que não entendem nada que Deus fala. Que tudo que nós tentamos falar, tudo que Deus colocou na palavra dele, tudo que Deus deixou relatado e ensinado aqui na palavra dele, sempre é para o nosso próprio bem. E nós não conseguimos entender isso. Parece que quando nós falamos, por exemplo, contra alguma coisa que você gosta, que a pessoa gosta, parece que nós estamos apontando, acusando. Não, nós só simplesmente estamos o quê? Alertando naquilo que está na palavra, para que você não cometa erros que eu cometi, por exemplo, quando eu estava no mundo, quando eu era incrédulo também. Nós, como os pastores, como homens de Deus, não somos melhores que ninguém. Nós simplesmente, irmãos, recebemos o dom da palavra, o dom espiritual de ganhar almas, o chamado de Deus, a vontade e amor no nosso coração de poder tentar de alguma forma arrebanhar as pessoas das mãos do inimigo, levar a luz do evangelho a todas as criaturas. O nosso, pelo menos eu falando por mim, é querer realmente tirar essa cegueira dos olhos daqueles que estão aí sem entendimento nenhum, que não conhece realmente nada da palavra e que quando conhece não consegue compreender nada. Por quê, irmãos? Porque falta o Espírito Santo vir sobre a tua vida, e se ele não veio ainda, peça para que o Senhor envie o Espírito Santo, para que você, ao ler a palavra, você tenha entendimento, porque ele é o professor. Ele é o mestre, ele é aquele que nos revela a vontade de Deus, ele é aquele que nos mostra o engano, o erro que nós cometemos, ele que incomoda. O Espírito Santo é que nos incomoda quando nós erramos, quando nós falamos algo errado, quando nós praticamos de uma forma incorreta
em desacordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra e nos traz o arrependimento. Essa é a nossa diferença, irmãos. É poder reconhecer quando nós erramos, é poder enxergar através da palavra, quando uma palavra vem no nosso coração. Nós não precisamos que ninguém fale o que nós fizemos de errado, mas a própria palavra nos confronta, porque a palavra de Deus é para nos confrontar, ela não é para alisar, passar a mão na nossa cabeça e para falar somente aquilo que nós queremos ouvir. É muito bom a gente vir aqui, ou na igreja, ou em qualquer lugar, pregar só coisas boas, só pregando coisas maravilhosas, só pregando coisas de bênção, de milagre. Tudo isso Deus quer fazer sim. Mas o importante, irmãos, é nós lutarmos e sabermos com quem estamos lutando, para que nós não venhamos, ao sair do culto, ou mesmo não conseguindo ir no culto, irmão, nós venhamos somente perecer, somente apanhar, somente ser destruído a cada dia, estar aí desanimado, estar cada vez mais triste, porque falta conhecimento. E lá em Oséias o Senhor diz na palavra: o meu povo sofre. Por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, quando nós abrimos ela e deixamos ela vir até nós, ela é a própria boca de Deus conosco. Jesus é a própria palavra, e Ele quer falar aos nossos corações. Quando Ele encontra um coração aberto, os ouvidos destampados, Ele quer entrar no teu coração, nos teus ouvidos, e poder fazer o que é a diferença na tua casa, na tua vida, mudar a tua história, reverter toda derrota em bênção, em vitória, toda tristeza que talvez você está sentindo aí agora. O Senhor, Ele tem poder para transformar e trazer uma grande alegria, a qual ninguém vai conseguir entender por que veio essa alegria. Mesmo você passando por luta, no meio da luta, o Senhor pode te dar sim a alegria dos vitoriosos, alegria que só tem aquele que tem Jesus no coração, meu querido. O que eu estou falando para você aqui, meu irmão, eu tento viver da melhor forma possível. Muitas lutas nós enfrentamos, mais de 20 anos de ministério, e muitas vezes a gente toma pancada de todos os lados. Muitas vezes nós vemos realmente o próprio inimigo agindo nas nossas vidas. Muitas vezes ele sente que colocou a gente na lona, e muitas vezes nós nos sentimos na lona. Só que, como eu disse no domingo na igreja, e quando ele coloca na lona, ele te dá uma no queixo, e ele acha que você já está derrotado, abre a contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho certeza, antes dele contar vitória sobre você, meu irmão, o Senhor virá sobre a tua vida, e vai pegar você e vai colocar você de pé de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você pode até cair, nós podemos sim cair, desanimar, ter um momento de tristeza, ter um momento de choro, como diz a palavra, um momento de angústia, sim, podemos ter, mas não podemos ficar prostrados, não podemos ficar parados, não podemos ficar nocauteados no chão, não devemos ficar nocauteados, meu irmão, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor, Ele está conosco, basta nós clamarmos a Ele, levantar a nossa mão e pedir socorro, e tenho certeza que Ele virá ao nosso socorro. Ele levanta você da lona, e Ele limpa, meu irmão, aonde foi o ferimento, o machucado, Ele passa ali o poder dEle, naquela ferida que abriu do coração, que rasgou talvez o teu coração, e Ele coloca você de volta na luta. Por quê, irmãos? Porque nós temos que continuar avançando no amor de Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós, meu querido. Não desanima. Não deixe o inimigo dizer que prevaleceu, que venceu você, não. Não permita que ele fique aí soprando no teu ouvido, colocando caraminhola no teu ouvido. Você é uma bênção, você é um escolhido de Deus. Não permita que ele derrube você e você fique prostrado. Aceite a derrota, não, porque o Senhor é contigo. O Senhor te ajuda sim, por mais que ele diz que o Senhor não está preocupado com você, por mais que ele diz que o Senhor esqueceu de você, é um mentiroso, porque esse também é uma especialidade dele. Ele mente desde o princípio, e pai da mentira ele é. Ele mente para você, ele mente para as pessoas, ele levanta falso testemunho, ele faz o que ele quer para tentar atingir você, atingir as nossas vidas, mas ele não vai prevalecer, porque ninguém vence a verdade, irmão. A verdade
pertence a Deus e àqueles que são de Deus, e tenho certeza que mesmo que se levante o pai da mentira contra a tua vida, contra a nossa vida, o Senhor vai prevalecer em nós, e vai ser levantado a saia de cada um, e vai mostrar a vergonha sim, porque o Senhor é Deus, meu irmão, no céu e também na terra. O Senhor é o Deus da tua vida, o Senhor é Deus da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Você que está do outro lado, eu não gosto de fazer live porque não tem ninguém aqui para mim, né, dar um glória a Deus junto comigo. Ele pode tentar, irmão, cegar, ele pode tentar enganar, ele pode tentar fazer o que ele quiser, mas quando você, meu irmão, fazer o que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, tudo isso você vai ver que vai cair por terra. Amém? Outra coisa que ele faz, né? Ele é tentador. Ele tenta a fazer a cada um de nós desobedecer, principalmente a Deus. Vamos ver na palavra? Gênesis, capítulo 3 e o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimanárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Irmãos, tem gente que não acredita, né? O que está escrito na Bíblia. Tem gente que não acredita que Adão e Eva deu início à humanidade. Mas eu vou falar o que está escrito na Bíblia porque eu acredito. Amém? Tem gente que diz que foi aqui uma fruta, foi a maçã, não importa qual fruta foi. O que nós temos que ver aqui é o seguinte, né? A Eva era a pessoa de Deus, tinha contato com Deus, né? E eu queria colocar nós aqui, né, no lugar de Eva. E talvez nós, muitas vezes, quem é que não falou: ô Eva, né, quando eu chegar aí, não sei se você vai estar no céu, eu quero, né, pegar você, porque o mundo foi amaldiçoado por causa dela. E por causa de Adão também. Porque não só ela comeu o fruto, né, como também deu para o seu marido, convenceu o seu marido, Adão, e aí ele comeu também o fruto. Amém? Então, mas será que Deus é tão ruim assim, que porque eles comeram um pedaço do fruto, Deus amaldiçoou? Não, irmãos, não foi pelo fruto que eles comeram, e sim pela desobediência. Amém? Aí talvez você fala: mas a culpa foi do diabo. A culpa foi da serpente, né? Porque o inimigo, ele acabou entrando na serpente, acabou falando com Eva. Não vou entrar no mérito aqui, não quero entrar no detalhe, né? Que a mulher dá ouvido para a serpente, né? Porque naquela época a serpente não era um animal como hoje. Porque hoje todo mundo tem medo da cobra, da serpente, porque, né, Deus colocou inimizade, né? É uma das maldições da cobra, né, e da mulher e outras coisas que veio. Mas o inimigo simplesmente colocou o quê? Mais vontade ainda em Eva para que ela pecasse, para que ela desobedecesse. Ele simplesmente mostrou para ela e fez ela ouvir o que ela queria ouvir. Quantas pessoas não procuram isso? Quantas pessoas, irmão, troca de igreja como troca de roupa? Por quê? Porque vai no lugar: o pastor falou isso, não é o que eu concordo. Fui lá, o pastor falou aquilo, não é o que eu concordo. Aí você vai no lugar que vai concordar com tudo que você talvez queira, talvez ouvir, irmão. E nem sempre aquilo que você, né, as pessoas que estão concordando com você, está certo. Porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nós queremos, nós nos confortamos com o nosso pecado. Eu procuro algum lugar que concorda comigo em alguma coisa, para mim continuar o quê? Cometendo os mesmos erros. Eva não via a hora de chegar alguém e incentivar ela para poder o quê? Comer daquilo que ela já desejava, ela tinha já esse desejo dentro dela. Ela queria comer daquele fruto, ela olhava todo dia para o fruto, ela delirava com aquele fruto, devia sonhar com aquele fruto. Por quê? Porque infelizmente o ser humano é desse jeito. O ser humano é dessa forma. Quantos casais que antes de casar, irmão, praticam, né,
coisas erradas, toda hora. Praticam coisas, irmãos, todo momento. Né? Depois que casa, não quer fazer mais nada. Quantos casais? Por quê? Porque parece que as coisas erradas dão mais prazer. E não é desse jeito que nós temos que agir. O inimigo, ele sopra, ele fala, ele tenta, ele põe a tentação na nossa vida, mas quem é que erra? Somos nós. Nós temos o livre-arbítrio de não obedecer a ele, de não aceitar a tentação, porque a palavra de Deus diz que junto com a tentação vem também o escape que nós precisamos, meu querido. Por isso que não adianta pôr desculpa. Quando Deus apareceu ali no jardim do Éden e os dois estavam escondidos, e eles falavam, Senhor, né? E Deus falou, onde vocês estão? E ele falou, Senhor, nós estamos nus. Mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Ou seja, Deus já sabia que tinham feito alguma coisa errada. Você entende, irmãos? O pecado traz a vergonha, traz a separação de Deus. O inimigo, ele quer tirar você da presença de Deus e você vai aceitar isso. O inimigo quer tirar você da casa de Deus e você vai aceitar isso. O inimigo, ele quer enganar você, como enganou Eva, como enganou, né, outras tantas pessoas. Quantas serpentes talvez têm falado com você hoje no dia a dia e você acha que foi só Eva que errou, que só Eva que ouviu a serpente. A serpente pode não ser uma serpente, uma cobra, mas pode ser talvez alguém, um instrumento do diabo que está perto da tua vida, que está perto de você, colocando minhoca na tua cabeça, tentando desviar você dos caminhos do Senhor. O inimigo, com a tentação que ele joga na tua vida, enchendo os olhos, achando que isso é melhor do que o que você tem em casa, achando que aquilo é melhor do que você já tem e tentando que você faça algo de errado. Resista, meu irmão. Não aceite isso da tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos um nome poderoso que está sobre todo nome. Clame pelo sangue de Cristo sobre a tua vida. Se livre da tentação. Cuidado com quem você tem ouvido ou quem tem falado com você. As pessoas que te amam nunca vão tentar tirar você da presença de Deus. Amizade nenhuma, irmão, que realmente te ame, vai tentar tirar você da presença de Deus, tirar você da casa de Deus, tirar você das coisas de Deus. Se ele está tentando, ou alguém está tentando isso, irmão, resista. Não aceite, porque é isso que o diabo fez com Adão e Eva. E conseguiu arrancar eles do paraíso, arrancar eles das coisas maravilhosas que Deus tinha preparado para eles. Hoje o nosso paraíso, irmãos, é a casa de Deus, é o reino de Deus, irmãos, e nós não podemos sair, permitir que o inimigo nos arranque daí com as mentiras dele, com as astúcias dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem tanta coisa para falar, mas eu vou tentar dar uma resumida. A palavra de Deus lá em Mateus 13:38 diz que ele semeia joio no meio do trigo. Ele faz isso também, irmãos, e diz assim a palavra: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos do Senhor. Amém? Nós temos sim no meio dos trigos muitos que são joio. Por isso que o Senhor diz para nós não tirarmos nem o trigo, e não arrancar o joio do meio do trigo, porque você pode arrancar um trigo também. Não cabe a nós escolher e fazer essa escolha. Mas o dia chegará em que os anjos virão e vão separar o joio do trigo, em nome de Jesus. Então cuidado, irmãos. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 1, irmão, para que a gente não fique na roda dos escarnecedores. Cuidado de você ficar pegando conselhos com os ímpios, com pessoas que não têm temor a Deus, com pessoas que não têm propósito com Deus, pessoas que não querem saber de Deus. Cuidado onde você tem ouvido os conselhos para tentar tirar você da presença do Senhor, dizendo que não tem nada a ver, dizendo que tudo é besteira, dizendo talvez que é religiosidade. Você ser fiel com Deus não é religiosidade. Você ser fiel com o Senhor, fiel naquilo que Deus colocou na tua vida, meu irmão, é ser de Deus e confirmar o chamado do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas eu disse do inimigo, irmão, agora eu tenho que falar. O tempo já está indo. O que nós temos que fazer para vencê-lo, irmãos? Como fazer para vencer esse inimigo que você já viu que ele é poderoso, que ele está em várias áreas, em vários momentos ele quer nos destruir, mas nós temos as nossas armas. Nós temos as nossas ferramentas que o Senhor nos deixou. E uma delas, irmãos, está em Efésios 6:11, diz assim, presta atenção:
Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Irmão, se revista com a armadura do Senhor, colocando na tua cabeça o capacete da salvação, colocando nos teus pés a preparação do evangelho da paz, colocando o cinto da verdade na tua cintura, colocando no teu peito e nas tuas costas, irmão, a couraça da justiça, da tua mão esquerda o escudo da fé, e na mão direita, meu irmão, a palavra de Deus, a espada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero ver, meu irmão, se o inimigo vai conseguir lançar seta contra você. E se ele lançar seta, você vai se defender com o escudo da fé e vai atacar com a palavra, em nome de Jesus, como Jesus fez quando ele foi tentado no deserto. O Senhor Jesus se defendeu com a fé que ele tinha, mesmo com fome, mesmo debilitado, de 40 dias sem comer, e ele com a palavra, ele atacou o inimigo, ele atacou o Satanás, e por 3 vezes foi tentado, e por 3 vezes o Senhor se defendeu, e atacou com a palavra. É isso que nós temos que fazer, imitar Jesus em todas as coisas, em nome do Senhor. Outra coisa, Tiago 4, do 7 e 8, o que nós podemos fazer para vencer esse inimigo que é astuto, que é poderoso? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Nós temos armas poderosas contra ele, irmãos. Ele não suporta quando você se entrega a Deus. Ele não suporta você adorar a Deus. Ele não suporta você dizer não para ele, resistir ao inimigo, resistir ao diabo. É você falar: não, você não manda mais na minha vida, você não tem mais poder para me dominar como você dominava. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu te repreendo, eu te expulso da minha casa, da minha empresa, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido. Está na hora, meu irmão, de você se levantar. Está na hora de você resistir a esse mal que tem transformado você em uma pessoa incrédula, uma pessoa talvez amargurada, uma pessoa infeliz, irmão. Se levante hoje em nome de Jesus. Canta rabachuia, deixa Deus hoje entrar nessa batalha contigo. Clame a Ele, fala não para o inimigo, diga não para esse vício, para esse pecado que tem te amarrado, que tem te aprisionado. Não deixe mais isso acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se chega a Deus, deixa o Senhor te limpar, deixa Ele arrancar tudo que não presta do teu coração, da tua mente, desses pensamentos malignos, desses sentimentos de ódio, de raiva, de rancor. Você que não consegue perdoar as pessoas, deixa o Senhor passar hoje e mudar a tua história de uma vez por todas. Ele tem poder para isso. Não dê legalidade para o inimigo. Ele só consegue agir na tua vida, da minha vida, quando eu dou legalidade, quando eu abro a porta para ele, quando eu peco, quando eu faço alguma coisa errada, quando eu faço algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós damos legalidade. Não fale o medo que você tem de alguma coisa. Não fale dos seus projetos, porque ele tenta te roubar, como eu disse no começo. Irmão, tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é você, meu irmão, na intimidade com o Senhor. Falar, meu irmão, somente em pensamento com Deus, projetos, sonhos, coisas lindas que você tem ainda para cumprir na tua vida, para que o inimigo não venha roubar de você. Ah, mas eu tenho medo que isso dá errado, eu tenho medo. Você está entregando muitas vezes de bandeja aquilo que ele quer ouvir, porque ele vai direto ao ponto, ele não perde tempo para tentar te desanimar de novo. Então não dê legalidade de medo, não dê legalidade de falta de fé. Se você não tem fé, busque na palavra, porque a palavra é que traz fé para nós, irmãos. Vai no culto, porque é ouvindo a palavra que você vai conseguir se encher de fé. E o Senhor vai te renovar, te restaurar, te reestruturar. O Senhor vai te dar alegria de volta, a paz de volta, a harmonia da tua casa de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Ti. E outra coisa que nós temos que fazer, irmãos, orar. Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Irmãos, a nossa mente tem que estar em oração. Nós temos que levantar orando.
nós temos que dormir orando, nós temos que comer, estar em pensamento e oração. No trabalho, quando as coisas começarem a complicar, irmão, entre em oração, vai no cantinho, peça ajuda do Senhor. Quando as coisas estão difíceis, irmão, coloque na presença de Deus a oração. Você não precisa ficar o dia inteiro de joelho, mas você pode estar em pensamento, orando a Deus, em pensamento buscando a Deus, orar sem cessar, irmão. E a outra coisa para finalizar, vigiai, irmãos. Olha só, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém para tragar. Irmãos, o Senhor Ele envia os anjos para nos proteger. Mas se a gente não vigiar, e se a gente, meu irmão, vacilar, se a gente pecar, errar, nós abrimos brecha, damos a legalidade, e nós damos a oportunidade do leão, né, que como leão, que ele não é o leão da tribo de Judá é Jesus, mas ele também imita, ele quer ser o leão mentiroso, né? Mas ele ruge como um leão, tentando alguém para tragar, e se ele vê a oportunidade, ele vai entrar. Se ele vê a brecha, ele entra, ele mete o pé na porta. Talvez a brecha é numa área da tua vida, talvez é uma brecha pequena, mas ele entra com tudo, ele arrebenta tudo, e ele começa a envolver todas as áreas da tua vida. E muitas vezes você não consegue entender por que isso não dá certo, por que aquilo não funciona. Talvez, irmão, são legalidades que nós temos dado, que você talvez tem dado, que nós temos aberto para o inimigo entrar e fazer algo que, infelizmente, né, ele tem dominado. Mas nós precisamos o que, irmão? Urgentemente fechar essa brecha, vigiar a nossa vida, entrar em oração, entrar em jejum, uma coisa muito importante. Você que é de Deus, você que está aprendendo e começando a caminhar com Deus, pelo menos um dia na semana, escolha um dia para você jejuar, seja da meia-noite ao meio-dia, seja das 6 da tarde às 6 da manhã. Coloque diante de Deus propósitos. Você não vai jejuar por ninguém, você vai jejuar por você mesmo, para você se fortalecer, para você mortificar a tua carne, os desejos da carne. O jejum ele é para isso, irmão, fortalecer o espírito e mortificar a carne, enfraquecer a carne. Faça isso, irmão, ore todo momento, busque ao Senhor, meu irmão, em tempo e em fora de tempo. Busque ao Senhor na hora da dor, na hora da dificuldade, mas busque ao Senhor também na hora da alegria. E deixe Ele compartilhar com você também os momentos de felicidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Me perdoe, irmãos, a gente tem que fazer um pouco corrido, mas espero que tenha realmente, né, dado para conseguir aprender um pouquinho, conseguir absorver um pouquinho. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora orar por vocês. Alguém passou a oração? Por favor, vai me passando aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, né, enquanto estão passando aqui os pedidos de oração, mais uma vez eu convido você, meu querido, minha querida, para estar com a gente na igreja domingo. Irmão, se você tem gostado um pouquinho da live, né, onde você aqui só escuta, mas não está participando do louvor, que é maravilhoso, né, está ali presente, a gente recebe oração com a imposição de mão, a unção que Deus, né, que Deus muitas vezes toca para a gente para poder abençoar vocês. Aparece na igreja no domingo, 18h30. Nós estamos aqui na Avenida Sapopemba, 3.528, e será um grande prazer receber você. Nós temos escolinha, pode levar criança, né? Temos lá um espaço para as crianças ficarem, aprender a palavra também, em nome de Jesus. Então seria um grande prazer receber você e tua família, em nome de Jesus. Amém? Se você tem alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, passe depois, né? Pede aí na coisa, particular, o telefone. Logo nós teremos um telefone só para a igreja também, para a gente poder estar, quem sabe, né, falando aí também, né, recebendo oração direta, em nome de Jesus. Mas, por favor, tá? Me chama, Pastor Edson, né, Lorenzetti, talvez na rede social, e você também consegue me localizar. Eu estou à disposição. O que eu puder ajudar, estamos à disposição em nome de Jesus. Vamos orar? Diminuiu aqui, hein, os pedidos de oração. Será que estamos sem fé? Vamos lá, gente. Vamos, né, ajudar as pessoas aí em oração em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar orando para Isabel Freitas, oração pela família. Eu quero, né, falar rapidinho que a semana passada a Isabel, né, falou na live, nos comentários, de que ela e o marido dela vai se batizar, né, depois de um tempinho. Ela tomou essa decisão, ela fez os comentários na live e a gente acabou não vendo. E eu quero, né, realmente dizer, Isabel, que nós estamos muito felizes
Que Deus abençoe você, né? E o Jaime também, né? Já marcamos a data, depois a gente vai revelar. E espero que tenha mais pessoas também que queira batizar. Milene Favoreto, um abraço para você, querida, para o Ademir, para todos os seus filhos. Proteção e bênçãos para os filhos e saúde para o Ademir. Wagner e família, pelos pastores, obrigado. A Giovana, para que Deus venha abrir as portas de emprego. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se você puder, coloque a mão no teu coração agora. E deixa Deus tocar aí agora em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Pai das luzes, Senhor dos senhores, em nome de Jesus Cristo. Eu não posso tocar, Senhor meu Deus, nessas vidas que estão orando comigo agora. Essas vidas, Senhor, que colocaram, Senhor, os seus nomes aqui, Senhor da glória, e que estão aí, Senhor, do outro lado, Senhor, da telinha, orando junto comigo. Estão com as mãos do coração, papai. E eu peço que o Senhor venha agora ungir essas mãos. E que o Senhor venha colocar o poder, Senhor, meu Deus, nessas vidas agora. O poder que elas precisam, Senhor, meu Deus, para serem curadas. Curadas de qualquer enfermidade, porque o Senhor Jesus é o médico dos médicos. É o Jeová Rafá. É aquele que pode, Senhor, e tem domínio contra toda a enfermidade. Porque Ele venceu lá na cruz do Calvário todo tipo de doença, inclusive a morte. Por isso eu repreendo agora a doença do corpo deste irmão. Eu repreendo a doença do corpo desta irmã. Eu repreendo agora todo o mal que tem aprisionado essa vida, essa pessoa, fazendo ela dependente de remédio, dependente de médico, dependente de coisas, Senhor meu Deus, que não é do agrado do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor libere agora, Senhor, uma palavra, porque eu tenho certeza que somente uma palavra basta para que tudo, Senhor meu Deus, venha funcionar, que não está funcionando, venha, Senhor meu Deus, ser curado o que está, Senhor meu Deus, com problema, com dificuldade. Senhor, que do alto da cabeça até a planta dos pés, o Senhor passe com todo o poder agora, fazendo, Senhor, que esse órgão venha a ser regenerado, que esse órgão venha a ser curado, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora tirar a dor, a inflamação, a infecção, venha tirar, Senhor meu Deus, a pedra, seja no rim, Senhor, na vesícula, aonde tiver, Senhor meu Deus, essa pedra, esse problema no rim, esse problema no intestino, eu repreendo agora no útero, no ovário, na próstata, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora o problema, Senhor, do AVC, o problema, Senhor, de coágulo, o problema, Senhor, do câncer, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo esse mal agora, Senhor, crendo no Teu poder, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está, Senhor, destruindo essa doença, destruindo essa enfermidade, essa veia que está entupida, Senhor, que o Senhor desentupa agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor passe com o Teu poder para abrir porta de emprego, para poder abrir porta de trabalho, Senhor, para ajudar esse irmão, essa irmã que está, Senhor, passando dificuldade na empresa, esse empresário, Senhor, que está com um problema, que o Senhor levante agora, Senhor, meu Deus, as tuas mãos, o abençoe, essa pessoa que está desempregado, abra, Senhor, meu Deus, as portas e janelas dos céus, e abra, Senhor, não somente, Senhor, para Giovana, que eu já declaro que ela está, Senhor, empregada, mas que outros também que estão precisando de ajuda, que o Senhor libere agora, Senhor, uma porta abençoada de emprego, em nome do Senhor Jesus. Talvez alguém que queira mudar de emprego, que está precisando talvez ganhar mais, Senhor, que o Senhor prepare também, Senhor da glória, e que a paz do Senhor, Pai, que excede todo entendimento, entre nesta casa, entre nesse lar, venha trazer alegria, Senhor, venha, Senhor, abençoar enquanto eles dormem, venha acrescentar na vida de cada um, Senhor, enquanto descansam nesta noite, e em nome de Jesus, aquele que tem insônia, que toda insônia caia por terra agora, e o poder do Senhor se manifeste, a glória do Senhor, Pai, encha cada casa que está ouvindo, Senhor, esta oração, que o poder do Teu Espírito Santo venha envolver, Senhor, a cada um, Papai, é o que eu te peço, já te agradecendo, Senhor, pelas respostas, pelos milagres e pelos testemunhos, Senhor Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu declaro a porta aberta, a bênção acontecendo, o milagre sendo liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus, e todo o mal que tem se levantado, que tem vindo por um caminho sobre a tua vida, que por 7 caminhos vai embora e parta em retirada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Até domingo às 18h30, espero você na casa do Senhor, em nome de Jesus. E quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Um beijo no teu coração e fique com Deus.